Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou o Denis e eu quero tratar com vocês nesta oportunidade sobre um tema extremamente importante e que eu vou revelar contando uma história para vocês. Há alguns anos atrás, eu peguei um ônibus, tinha um pacote de balas na mão e eu comecei a distribuir essas balas para os passageiros do ônibus. Algumas pessoas naturalmente reagiram com estranheza, não esperavam, outras aceitaram as balas. E no final, eu tinha uma mensagem para esses passageiros, com um pouco de receio, mas ao mesmo tempo intrepidez. Eu comecei a declarar algumas palavras, dizendo que eles haviam tido uma escolha. Eles haviam aceitado ou recusado aquelas balas. E isso é extremamente natural. Todos nós temos essa capacidade de escolher. Mas o que eu queria dizer é que com Jesus é a mesma coisa. Nós podemos rejeitá-lo, nós podemos aceitá-lo, e faz parte de nossas vidas, sobretudo da nossa caminhada cristã, sobretudo da vida como um todo. Esse encontro com Jesus deveria acontecer. Mas por mais que eu falasse àqueles passageiros que Jesus é o Filho de Deus, de fato Ele é, que Jesus é o Salvador e de fato Ele é, que Jesus é tudo que nós podemos desejar e ter e de fato Ele é, isso era eu falando. Eles precisavam, cada um daqueles passageiros, ter essa convicção por eles mesmos e essa revelação acima de tudo. Então a pergunta que eu deixei para eles foi: para vocês, cada um de vocês aqui, quem é Jesus? E é esse justamente o tema desta aula. Quem é Jesus? Primeiro eu quero dizer, sem rodeios, que essa não é uma sugestão. Esta é uma ordem que nós temos como filhos de Deus quando nós adentramos a este caminho do Evangelho, quando nós começamos a nos tornar uma nova pessoa, quando nós começamos a viver de fato uma fé verdadeira em Deus, nosso Pai. Nós não podemos desenvolver essa maturidade, nós não podemos chegar a este lugar de verdadeiros filhos de Deus sem a pessoa de Jesus, sem conhecer quem é Jesus. Não existe evangelho sem Jesus, não existe cristianismo sem Jesus, não existe fé verdadeira, não existe remissão de pecados sem Jesus. E por isso que eu digo a você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, tudo que você está ouvindo aqui e ainda irá ouvir, eu, graças a Deus, tive por revelação do próprio Deus através do Espírito Santo, e isso acontece com todos aqueles que se aproximam de Jesus, que o reconhecem como Senhor e Salvador, mas cada um de nós precisamos ter essa experiência, cada um de nós precisamos ter essa revelação pessoal de quem é Jesus para nós. Amém? E eu separei aqui algumas passagens bíblicas, são muitas passagens bíblicas que nós temos ao longo das Escrituras para nos auxiliar a conhecer Jesus Cristo, saber quem Ele é, mas eu separei aqui algumas porque o tempo não tão extenso não permitiria trazer realmente uma reflexão mais abrangente, mas eu acredito que essas passagens bíblicas nos ajudam com suficiência a atingir esse objetivo, a saber quem é Jesus e a conhecê-lo plenamente. Amém? O primeiro texto é muito conhecido das Escrituras, até mesmo quem não é cristão já ouviu falar provavelmente dessa passagem bíblica, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha ideia aqui, através desse primeiro versículo, é não apenas apresentar Jesus a você, mas já dizer o porquê você precisa conhecê-lo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui o mundo não é o sistema, não é o mundo caído, não é o mundo degradado pelo pecado. O mundo aqui no original, nessa passagem bíblica, são as pessoas, somos nós. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu Filho único. E o que quer dizer isso? Jesus é o Filho de Deus.
Primeira coisa que você precisa aprender sobre Jesus é que ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito e único. Por quê? Isso tem a ver com a natureza de Deus, com a sua essência. Jesus existe com Deus desde a eternidade, ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. Ele é o Filho unigênito nesse aspecto. E inclusive todas as vezes que você ver a palavra Filho nas Escrituras, com um F maiúsculo, está se referindo a Jesus Cristo. E Deus o entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui já fica o primeiro porquê de você conhecer a Cristo, dessa necessidade de você conhecer a Jesus. Porque você precisa crer nele, verdadeiramente, para que você seja perdoado dos seus pecados, para que você abandone a velha vida marcada pelo pecado, a natureza pecaminosa não mais dominando a sua vida. Isso só é possível quando você crê em Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua vida. E para você crer em alguém de tal maneira, você precisa conhecer esse alguém, não é mesmo? Então, por isso que aqui já fica o primeiro ensinamento do porquê você deve conhecer a Jesus e quem ele é. Ele é o Filho de Deus. A segunda passagem que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, que teve uma grande experiência com Jesus, mesmo após a morte de Cristo, mas após um encontro que ele teve muito marcante com Jesus, ele soube quem Jesus era muito de imediato. O encontro foi tão marcante, foi tão impactante na vida desse homem chamado Paulo, que ele soube quem era Jesus logo nesse primeiro encontro. E ele disse algo que ele aprendeu sobre esse primeiro encontro, e ao longo da sua vida como apóstolo, ele revelou isso ao seu discípulo na fé, Timóteo, e ele disse o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Você não consegue se aproximar de Deus Pai a não ser pelo Filho, a não ser por Jesus. Não existe nenhuma outra alternativa, nenhum outro atalho, nenhum outro caminho, nenhuma outra forma neste mundo, em todo o universo, que não seja se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. E note, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus, homem. É importante você entender também isso acerca de quem é Jesus, da onde ele veio. De onde ele veio quando ele se tornou homem, quando ele se fez semelhante a nós, mas sem pecado, e até onde ele chegou para nos salvar. Jesus abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade, para viver como eu e você, com as mesmas limitações de um ser humano, mas sem deixar de ser Deus ao mesmo tempo. Ele se fez homem. Este é um mistério que talvez a gente só entenda na plenitude e cada detalhe e exatamente o que significa lá no céu. Mas aqui nós temos o suficiente para crer que isso aconteceu. Jesus se fez homem para habitar entre nós e ser eternamente o único mediador entre Deus e o homem. Não há como se aproximar de Deus sem ser por Jesus. Amém? Você precisa crer nisso. Outro texto que eu quero trazer para vocês está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O autor deste livro, ou desta carta aos Hebreus, é desconhecido. Alguns acreditam que foi o apóstolo Paulo, mas independente de quem tenha sido, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente e visivelmente todos os atributos de Deus: o amor, a justiça, a compaixão, a misericórdia, a graça, a santidade. Tudo isso está em Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nada lhe falta, nada lhe precisa ser acrescentado. Ele é suficientemente a expressão exata do seu Pai, do nosso Pai Celestial. Amém? E para finalizar, o que Jesus diz sobre ele mesmo? Bom, Jesus, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6,
diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho até o Pai. Ele é a verdade, entre todas as verdades que possam ser pregadas no mundo, ele é a única e verdadeira verdade, por mais que isso pareça redundante. Ele é a verdade somente, e ele é a vida. Não há mais morte eterna quando nós estamos em Jesus. Ele é a vida eterna. Amém? E ninguém vai ao Pai, como ele mesmo disse, a não ser por ele. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E isso aqui é um spoiler para a próxima aula ou outra aula que vem aí neste curso. Nós iremos aprender também sobre a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, neste mistério tão envolvente, tão único e singular para a igreja, para nós cristãos, a Trindade. Amém? E por fim, quem Jesus diz que ele é, nas palavras dele mesmo? João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Nós não temos mais o nosso destino selado, indubitavelmente, à morte eterna. Nós temos a ressurreição em Cristo e a vida eterna em Cristo. E ainda que nós morramos fisicamente, eternamente, em Jesus, nós viveremos. Amém? Eu quero orar por você para encerrar essa aula, mas pense em tudo que você ouviu, que você possa absorver, que você possa pensar nisso diariamente e lembre-se, tenha a sua experiência pessoal com Cristo. Abra o seu coração, porque Ele está disponível e Deus está disposto a trazer essa revelação ao seu coração, à sua vida. Amém? Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este tempo. E eu peço que a sua bênção venha sobre cada irmão, cada irmã que tenha ouvido esta palavra, esta ministração. Que a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja diante dos olhos da sua igreja, de cada um desses irmãos que ouviram esta aula, Senhor. Que a revelação do Espírito Santo de quem é o Senhor Jesus seja dada a cada um, indubitavelmente. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.